Boa noite, pessoal. Como havia comentado, eu vou conversar um pouquinho agora com vocês sobre as junções intercelulares, que são especializações de membrana que são encontradas especificamente na formação de tecido, como é o caso do tecido epitelial e do tecido muscular, tá? Essas especialidades de membrana, elas ocorrem principalmente na região de lateral das células, ou entre duas células, e elas têm funções diferenciadas. Nós temos as chamadas funções ou especialidades de adesão, as funções ou especialidades de comunicação, as funções e especialidades de movimento e as funções e especialidades associadas ao que a gente chama de aumento de absorção ou secreção. Bem, em relação às junções intercelulares associadas à adesão, essas estão colocadas aqui para vocês, tá? Como as zônulas de oclusão, as zônulas de adesão, desmossomos e hemidesmossomos. Bem, qual é a grande diferença entre elas? As zônulas de adesão, ou melhor, as zônulas de oclusão, são cinturões que são encontrados, como a gente consegue observar aqui, em toda a lateral celular, na região mais do ápice da célula, mais próxima à parte de cima da célula, dessas células com polaridade, como é o caso do tecido epitelial, tá? E essas regiões, elas funcionam literalmente como zíperes que selam um espaço. Selam qual espaço? O espaço entre células. Esse selar de espaços é principalmente possível graças à presença de uma grande gama de proteínas, como é o caso da ocludina e da claudina. Tá? E essas proteínas, elas são proteínas que vão de um lado para outro da membrana de duas células e acabam, então, fazendo com que haja esse selar de espaço. Por que precisa selar espaço entre duas células? Bem, tem vários motivos e dependem, obviamente, da região aonde a gente consegue observar essas zônulas de oclusão. Por exemplo, nesse tecido, que é o tecido que a gente conhece como tecido formador do revestimento do nosso intestino, o selar vai impedir que nós tenhamos absorção entre as células. Por quê? Porque se a gente absorve entre as células nutrientes, também a gente pode pensar que está entrando ali por essas regiões entre duas células, micro-organismos que poderiam causar algum tipo de problema, né? Então, esse mesmo selar é também muito, muito importante, por exemplo, na manutenção da integridade da tensão necessária para que a gente ouça. Existe uma mutação no gene que codifica essa proteína chamada claudina, lá na cóclea humana, né? Na região especificamente no órgão de corte, que é um receptor da audição. E isso afeta a geração dos potenciais de ação que são essenciais para que aconteça essa captação do som no nosso ouvido. Tá? Então, nós temos zônulas de oclusão também nas células de revestimento lá do nosso rim, com o mesmo intuito de proteção, de diminuição de absorção paracelular, que a gente chama entre as células. Tá? Além da zônula de oclusão, né, que realmente segura uma célula na outra, nós temos um outro conjunto de proteínas de membrana, né, que é conhecido como zônula de adesão. Ao contrário da zônula de oclusão, nós não vamos ter um selar, né? Ela também é um cinturão na célula, como a gente consegue observar aqui, ó, tá? Entretanto, as zônulas de adesão, elas servem principalmente para manter a integridade do tecido quando ele sofre atrito, quando ele sofre algum tipo de agressão que poderia separar uma célula da outra. Tá? Dentre as proteínas que compõem esse complexo, que a gente chama de zônula de adesão, nós vemos aqui algumas proteínas do citoesqueleto, que nós veremos na nossa próxima aula, e na região entre células, uma proteína chamada caderina. As caderinas, quando ocorrem mutações nessas caderinas para manter células unidas no embrião inicial, tá?
pode acontecer que algumas células se desprendam do embrião principal e essas células podem dar origem a outro embrião. Ou seja, o que eu quero dizer é que deficiências, né, ou mutações na caderina podem ser associadas, por exemplo, à formação dos gêmeos monozigóticos. Tá? Então, a gente vê a importância disso, né? De vários, desses complexos são associados quando ocorre mutação, às vezes a algumas doenças, tá? Bem, outra especialidade de membrana associada à adesão são os desmossomos, que também são conhecidos como máculas de adesão ou máculas densas. Por quê? Porque quando a gente observa eles em microscopia eletrônica, eles aparecem como pequenas manchas, tá? E, na verdade, o que eles são estruturas que parecem botões de pressão, tá? Eles também estão presentes em toda a lateral da célula, como está sendo observado aqui nesses pontinhos, tá? Esses são os chamados desmossomos. E como todos os processos de adesão até agora, são especialidades de membrana que dependem de proteínas. Então, aqui a gente também vê um complexo proteico, que é formado desde proteínas do próprio citoesqueleto intracelulares, proteínas que formam essa placa de fixação, que são chamadas placoglobinas e as demoplaquinas, tá? E as proteínas da membrana propriamente dita, tá? Que interagem entre elas nessa região extracelular, que são as desmoglinas e as desmocolinas. Os desmossomos, eles principalmente estão muito associados por eles estarem presentes em várias regiões e não só no ápice e formando uma estrutura de cinturão, a literalmente permitir essa adesão celular, tá? Processos como as metástases em tumores são muito investigadas e a relação desses desmossomos. Acredita-se que as células só conseguem se desvencilhar dessa massa tumoral quando elas perdem a capacidade de produção dessas estruturas. Os desmossomos, eles são especialidades de ligação entre duas células. Existe uma outra especialidade de membrana que é semelhante a desmossomos, mas são chamados hemidesmossomos. Como o próprio nome sugere, é como se você tivesse só metade, né? Ao contrário do desmossomos aqui, você tem metade dessa constituição proteica. E o objetivo aqui é que as células de um tecido, elas possam ser fixadas em outro. Que tecido é esse? Novamente, eu relembro que essas especialidades de membrana, de adesão, são essenciais nos tecidos que precisam de células aderidas, como é o caso do tecido epitelial, principalmente, também do tecido muscular. Tá? E no caso do tecido epitelial, ele normalmente está apoiado sobre uma cama de fibras, como as fibras de colágeno, que são oriundas do tecido conjuntivo. Então, essa ligação entre as células do tecido epitelial com as fibras do tecido conjuntivo é que são responsáveis pela resistência dos tecidos, promovendo essa fixação. Tá? Então, é por isso que essa camada mais externa da nossa pele não se desgruda da camada mais interna. Quando hemidesmossomos não conseguem ser produzidos, nós temos uma doença chamada de epidermólise bulhosa. É uma doença que provoca separação entre essas duas camadas, da pele, da epiderme e da derme, provocando normalmente ruptura formam bolhas, né? E ocorrem rupturas de bolhas, como se fossem essas bolhas de queimado, tá? E aí, o que a gente nota realmente é que você tem uma incapacidade, né, de manter a própria proteção da pele, visto que aquilo é aberto, tá? Essas, então, são as estruturas que são chamadas de adesão. Tá? Junto com elas, nós temos também especialidades associadas à comunicação, que são as junções comunicantes, ou gaps, ou nexos. Tá? Essas são estruturas que possibilitam a passagem direta de moléculas de uma célula para outra, independente do transporte.
tá? Também é um complexo proteico, um conjunto de proteínas chamadas de conexinas, que formam verdadeiros canais abertos entre uma membrana e outra. O que passa por ali? Normalmente moléculas sinalizadoras, tá? Como moléculas associadas à transmissão de potencial que gera contração em células musculares, tá? As células musculares apresentam muitos nexos, principalmente as células do músculo cardíaco e do músculo liso. Nos nervos, a gente também tem a formação dessas estruturas que são conhecidas como gap junctions ou junções comunicantes, tá? Com a função de ampliar também essa capacidade de junção, mas também associado à questão de absorção ou de secreção, nós temos as chamadas interdigitações, que na verdade são pregueamentos na membrana lateral das células, tá? Que aumentam essa área de superfície de contato entre uma célula e outra. E aumentando essa área de superfície de contato, a gente tem um aumento também da possibilidade de troca entre essas membranas. Bem, aqui nós visualizamos um slide que contém, né, um resumo dessas principais especialidades de membrana associadas à adesão e à comunicação, certo? Além dessas estruturas, nós também podemos ter especialidades associadas à questão de absorção, como eu falei, né? E essas especialidades, e as especialidades de movimento, elas estão numa região diferente das especialidades de adesão. Essas especialidades geralmente estão na região apical da célula, nesse ponto específico aqui, onde eu estou passando o cursor. Tá? Nós temos 3 tipos de especialidades, principalmente nas células humanas. As microvilosidades e os estereocílios, que são associadas a aumento de área de superfície de adesão, um aumento da área de superfície de absorção, e os cílios e flagelos, que são associados a movimento celular, ok? Bem, qual é a grande diferença? Primeiramente, é o tamanho de cada uma dessas estruturas, o local onde elas são encontradas, a função que elas desempenham e como elas são mantidas assim. Entre microvilosidades, cílios e estereocílios, a gente tem uma similaridade, que é o quê? Elas são projeções em dedo de luva, principalmente, e elas têm diferenças em relação ao tamanho. Tá? As microvilosidades, elas são as estruturas com menor tamanho. Elas são encontradas no intestino, tanto delgado quanto grosso, mas também em células dos túbulos proximais, lá nos rins, nos néfrons, especificamente dentro dos rins. Tá? Essa forma de dedo de luva, ela só vai aparecer quando a gente faz uma análise em microscopia eletrônica. Em microscopia óptica, a gente tem essa aparência, literalmente, de uma nuvenzinha em cima das células. Tá? Esse formato ele é mantido graças à presença no interior desses prolongamentos de filamentos de actina. A actina é uma proteína também do nosso citoesqueleto celular, tá? E ela não permite mobilidade, tá? O que a gente vê de mobilidade que está mostrando aqui nessa figura é que as microvilosidades se movem de acordo com o movimento, no caso no intestino, com o movimento do bolo alimentar. Então, o bolo alimentar passando ali, elas não são estruturas rígidas, mas elas não têm movimento próprio, por favor, tá? E elas são as menores associadas ao tamanho dessas especialidades apicais. Tá? A ausência de microvilosidades compromete bastante a capacidade de absorção no intestino e ocorre, por exemplo, em algumas patologias, tá? Como associadas a alergias alimentares ou alterações no processo metabólico do intestino. Com a mesma função que é aumentar a absorção e também aqui nesse caso aumentar a capacidade de secreção,
nós temos uma outra projeção da membrana, né, na região apical, que são os chamados estereocílios. Essas estruturas geralmente não são conhecidas pelos alunos, tá? Elas estão presentes no epidídimo, no ducto deferente e também na região de cóclea, lá no ouvido. Tá? Essas são estruturas bem maiores mesmo do que as que a gente observa na microvilosidade, tá? E elas têm uma característica também diferente em relação às microvilosidades, é que elas são bifurcadas, como vocês estão observando aqui. Tá? E essas bifurcações, elas são interconectadas por pontes citoplasmáticas, mantendo-as, então, sempre com essa mesma formato. Como as microvilosidades, os estereocílios, eles não têm mobilidade própria. Você tem um movimento, porque eles não são, de novo, rígidos, mas esse movimento é associado ao movimento no interior, nesse caso, do túbulo epidídimo e ducto deferente. Tá? Os espermatozoides, ao contrário do que está mostrando aqui, in natura, né, isso é uma lâmina fixada, eles estão associados, eles estão ligados aos estereocílios, da onde eles recebem, e a partir deles, eles recebem nutrientes para se manter durante o período que eles ficam ali no epidídimo, geralmente, ou no mínimo em torno de 2 semanas. Tá? E as últimas especialidades seriam os cílios. Cílios e flagelos, na verdade. Esses dois são estruturas literalmente associadas a movimento. Tá? Os cílios, eles podem ser encontrados em organismos como protozoários, envolvendo toda a célula, e responsável pelo movimento de saída de lugar, literalmente. No nosso caso, esses cílios, que geralmente são longos e dotados de mobilidade, motilidade, a gente já vai ver, são menos longos que os estereocílios. Eles estão exclusivamente nessa região apical da célula, tá? Qual é a questão aqui? Os cílios, eles que estão aqui, que também dá para observar, eles apresentam no seu interior não filamentos de actina, como que a gente observou nos estereocílios e também nas microvilosidades. No interior dos cílios e também dos flagelos, nós encontramos um outro filamento proteico, que é conhecido como microtúbulo. O microtúbulo, ele tem capacidade, né, a gente se ampliar aqui, vocês vão observar, que são várias duplas, são 9 duplas de microtúbulos e com uma dupla central, tá? E esses microtúbulos, eles deslizam um sobre o outro. E com esse deslizamento, você tem um movimento. Então, os cílios e os flagelos, que são construídos da mesma forma, por uma projeção dessa membrana, têm a função ou podem permitir que haja movimento celular. Os cílios, no nosso caso, são encontrados apenas no trato respiratório, tá? Por exemplo, na traqueia, na primeira porção dos brônquios, tá? Na região de nariz, nós vamos ter cílios que vão auxiliar nesse processo de limpeza desses condutos para que o ar que chegue aos pulmões seja um ar puro, tá? Outro local que a gente encontra cílios são as tubas uterinas nas mulheres. Lá, os cílios, eles têm uma função no transporte do gameta feminino para a região onde vai ocorrer a fecundação, a possível fecundação. E caso ocorra a fecundação, é a presença dos cílios que determina esse levar desse embrião até a região de útero. Tá? Já no caso dos flagelos, os flagelos, eles são únicos nas células humanas. E a única célula humana que possui é o espermatozoide, né? Então, nós temos um único flagelo numa região específica atrás do núcleo, no caso dos espermatozoides humanos. Isso aqui não é um espermatozoide, tá? E permite, então, que ele se locomova em busca do gameta feminino para que aconteça a fecundação.
tá? Bem, gente, era isso, tá? Para que vocês entendessem um pouquinho mais, então, sobre essas especialidades de membrana. Qualquer dúvida pode ser retirada via o EVA ou via e-mail, caso vocês assim acharem necessário. Além disso, não esqueçam, eu estou todos os dias na nossa universidade, né? E posso atender também, caso haja necessidade para retirada de dúvidas. Bem, um ótimo final de semana, uma boa noite e até mais, tá?